Salmos capítulo 133, a Bíblia diz que Deus ordena a bênção dele quando tem acordo. Um dos maiores problemas dentro do casamento hoje, os que estão casados aqui sabem disso, os que vão casar precisam saber, é a falta de acordo. Quando não se tem acordo dentro do casamento, a gente acaba tendo um problema dentro do casamento. E para o seu casamento dar certo, Gustavo, é necessário que você entre em acordo. Não entre, sabe assim, eu sou o homem da casa, eu que entendo, porque o homem tem muito disso. Não, mulher não entende isso, né? Seu negócio é fogão, geladeira e máquina de lavar roupa. Eu sou o homem da casa. Quem entende é eu. Quem sabe fazer o negócio é eu. Quem sabe esse tipo de trabalho é eu. E você está entendendo? E aí vai se abandonando o processo, vai se abandonando a forma que Deus gostaria que o casamento fosse conduzido. E a forma que Deus quer que o casamento seja conduzido e que o casamento vai dar certo é uma forma em que o casal possa estar trabalhando de acordo em todos os sentidos. Na criação dos filhos, né, no trabalho, na decisão aonde comprar, aonde gastar, aonde morar. Quando um casamento tem acordo, ele funciona, ele dá certo. Quando o casamento começa a entrar em desacordo, então começa a entrar o desamor, começa a entrar o desgosto, começa a entrar a maledicência. E quando você menos pensa, ela já está descobrindo você diante das amigas. Ah, o Gustavão é legal, mas ele é assim, assim, assado. Ah, mas ele é muito isso, muito aquilo, muito machista. Ou vice-versa, né? Você com seus amigos pode estar descobrindo ela como esposa, porque não tem acordo, né? É necessário chegar a um acordo. Eu sempre conto uma história que por falta de diálogo no casamento, os casamentos têm se acabado. E aí, um casal tinha acabado de se casar, recém-casado, e ele chegou no primeiro dia, e para almoçar na casa dele, estava lá, uma panelada de abobrinha, né? A esposa descobriu que ele gostava de abobrinha, né? E aí, foi aquela festa, fez a comida que ele gostava. E no outro dia, ficou pensando, bom, se no primeiro dia foi o que eu gostava, imagina no segundo dia, né? Ele chegou lá, mais uma panelada no segundo dia de abóbora, né? E aí ele já estava assim, né, empapuçado de tanta abóbora, né? No terceiro dia, mais uma vez abóbora. Eu sei que ele comeu abóbora uma semana e ele já estava aborrecido, já não conseguia. E ele não queria falar para ela, porque se não falasse ia magoar, ia brigar, mas aquilo já estava criando, sabe, um problema no casamento. E aí chegou uma hora que ele não comeu, eu falei, mas por quê? Você não gosta da minha comida? Se você não gostar, eu gosto, mas a semana inteira é complicado comer abóbora, né? Falta de diálogo, falta de conversar, de entrar em acordo. E às vezes a gente fala assim, puxa, mas parece ser uma coisa mínima, né? Parece ser uma decisão de negócio tão simples, tão fácil, parece ser uma decisão na educação dos filhos, parece ser uma decisão numa lâmpada que vai trocar. É muito interessante quando o casal, eles entram e permanecem no que Deus constituiu. Ouça bem o que eu vou falar para vocês que estão aqui. Vocês estão vendo o sol? Quando Deus criou, Deus ordenou que o sol fosse estendido dos luminares. E até hoje eles estão lá debaixo da obediência de Deus. Quando o sol vai e vem a lua, você vai ver que os luminares continuam no mesmo lugar. Desde quando você nasceu, as estrelas, a lua, os planetas, nada mudou e nada saiu do seu lugar. Sabe por quê? Porque Deus tem poder para fazer essas coisas. E quando Deus instituiu o casamento, Deus disse também, é necessário que haja acordo. E quando um casamento é quebrado um princípio, quando você quebra um princípio dentro do seu casamento, você começa a ter um problema, é normal. Quando você quebra um princípio, é bem simples de entender isso, Gustavo. Quando você pega um eletrodoméstico 110 liga no 220 e você aciona ele, você estraga ele. Não é assim, pessoal? É ou não é? Ou é só eu que queimei aparelho eletrônico aqui? Né? Por quê? Porque você acabou de quebrar um princípio de manuseio. Aquele aparelho tem um princípio de uso. E se você quebra o princípio do manual de instrução, você vai ter um problema. Por que as pessoas têm problema no casamento? Porque elas quebram o princípio ao qual Deus determinou para que o casamento desse certo. Esse é o problema, pessoal. A gente tem visto aí pessoas, um dos maiores escritores do Brasil escreveu, sabe, vários livros sobre casamento. Ele casou 5 vezes e está solteiro agora. As pessoas ficam tentando descobrir
Como um casamento der certo? É só usar o princípio ao qual ele foi instituído. É só manusear da forma que foi instituído. E o casamento foi instituído. Não é bom que o homem esteja só. Então, a partir do momento em que você achou uma esposa, e a Bíblia diz, Gustavo, quando você acha uma esposa, quando o homem acha uma esposa, ele acha um presente, uma dádiva de Deus. Olha só, no meio de tantas, você achou um presente. É um presente de Deus para você. Quando nós ganhamos presente, o que a gente faz, pessoal? Né? Não dá bola, pega, larga lá, um dia lá, do ano que vem eu vou abrir isso pra gente. Não, ganhar presente é muito bom, né? É muito gostoso ganhar presente. A Bíblia diz que quem dá presente faz amigos, né? Então toda vez que você ganha presente de alguém, você não esquece mais daquela pessoa. Hoje, Deus deu um presente para você. Hoje Deus está entregando um presente para você, a sua esposa. Mas se você não cuidar dela, se você como homem, porque você sim é o cabeça da casa, você é a porta de entrada de Deus para o seu casamento, e não ela. É você que tem que determinar o princípio de Deus no seu casamento. Se Deus não tem um lugar no seu casamento, se Deus não tem um lugar de honra no seu casamento, a culpa não é da sua esposa, a culpa é sua, porque Deus instituiu o homem. A Bíblia diz que quando Deus instituiu, quando Deus criou o homem, Deus deu uma palavra para o homem. Deus disse assim, vai, domina tudo, diz a Bíblia, e multiplica. Né? Tenha muitos filhos. Tomara que vocês tenham muitos filhos, multipliquem. Né? Mas a Bíblia fala que Deus vai instituindo padrões para o homem, padrões para o casamento. Quando Deus disse para o homem dominar, Deus não disse para o homem pegar um cabresto, um freio de burro e colocar na mulher, falar agora aqui comigo, eu sou o cara aqui na casa. Não é isso que Deus estava falando. Sabe? Deus está falando dominar sobre as coisas que ele criou. Você está entendendo? Mas a esposa tem que estar junto com você nessa questão de dominar as coisas, nessa questão de ajudar a administrar as coisas. Está entendendo? É um posicionamento que você tem que ter. E entender que existe um princípio para o casamento certo. Qual? Entrar em acordo. Se vocês não entrarem em acordo nos mínimos detalhes, vocês não conseguirão entrar em acordo nos grandes detalhes. A Bíblia diz lá em Provérbios que são as raposinhas que fazem mal. Não são os grandes leões e os grandes ursos. Nosso problema começa nos detalhezinhos, pessoal. Né? Os nossos problemas começam em detalhezinho. Alguns casamentos, o problema começa em detalhezinho. Né? Sua esposa se arruma para você, você não elogia.